Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos então à exposição da palavra de Deus e a minha expectativa é que o Senhor fale ao nosso coração. Eu queria, antes de ler, antes de fazermos a exposição, orar e pedir para que o Senhor de fato nos visite, fale ao nosso coração, que a gente não se acostume com a palavra de Deus. Que a gente não olhe para os textos bíblicos de maneira acomodada. Há sempre mais de Jesus para conhecermos. Há mais da palavra de Deus para mergulharmos. Então que o seu coração se sinta motivado nessa noite a ouvir e aprender da palavra do Senhor. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós já exaltamos a Cristo Jesus, que veio, que se encarnou, e foi à cruz, morreu na cruz para a nossa redenção. Obrigado, ó Pai, porque se nós estamos aqui, sabemos que a iniciativa é do Senhor. O Senhor nos amou primeiro, por isso nós o amamos. E a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor fale ao nosso coração. Confronta, Pai, o nosso coração. Ó Deus, não permita que este sermão seja apenas informação, mas que seja a transformação do alto, Pai. Fale ao nosso coração, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Nós faremos a leitura do 11 até o verso 22. E na noite de hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: não reconstrua muros que Jesus já derrubou. Não reconstrua muros que Jesus já derrubou. Efésios 2, 11. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, eu quero convidá-los a pensar sobre muros que nos dividem. Desde o Éden, o nosso mundo é um mundo dividido. O efeito do pecado é a divisão. A Bíblia afirma que o pecado nos trouxe uma separação entre nós e Deus. E o pecado também nos trouxe grandes problemas, sérios problemas nos nossos relacionamentos interpessoais. Não é à toa que o livro de Gênesis, ele narra um assassinato, um irmão matando o outro, nos mostrando que no pecado agora, na queda, a nossa situação é de divisão, é de separação. E meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele vai nos ensinar que Deus ele está formando um povo, Deus está santificando a sua igreja. E uma das marcas da igreja, diferente desse mundo afora, é a unidade. Deus nos chama para caminharmos em unidade. Mas ainda nós estamos nesse mundo caído e nós encontramos divisões.
Meus irmãos, eu fiz algumas listas aqui de divisões, de muros, que são erguidos, inclusive no interior da igreja. Claro que quando eu falo igreja, eu não estou me referindo apenas a este rebanho, mas eu me refiro à igreja de um modo geral. Nós vemos muros, por exemplo, teológicos. É claro, meus irmãos, nós não vamos negociar a palavra de Deus, nós não vamos negociar a essência do Evangelho. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. A Bíblia é a revelação de Deus. Nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, Cristo Jesus. Isso nós não negociamos. Nós sabemos que a salvação ela é pela graça. É o que Paulo fala, se você voltar aqui alguns versos, ele fala no verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. São verdades inegociáveis. Porém, meus irmãos, nós vemos no interior da igreja pessoas erguendo muros por questões secundárias. Nós vemos também divisões culturais. Nós vemos também divisões denominacionais, uma denominação não dialoga com a outra. Nós vemos divisões raciais, étnicas. Nós vemos divisões econômicas. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela deve promover unidade. E o que Paulo vai nos ensinar aqui, que a igreja do Senhor Jesus, ela é diversa. Você já parou para pensar, meus irmãos, que aqui na igreja você encontra pessoas que você jamais encontraria na vida, por aí? Na igreja de Deus tem rico, tem pobre, tem analfabeto, tem doutor. Essa é a igreja de Deus. E Paulo vai nos ensinar que nós, como igreja, a gente não pode reconstruir muros que Jesus já derrubou. E eu queria convidar você a entender o contexto do texto que nós acabamos de ler. Lá no primeiro século, havia uma tensão muito forte entre judeus e gentios, aqueles que não eram judeus. E muitos judeus convertidos, crentes no Senhor Jesus, eles não aceitavam gentios como membros da família de Deus. E Paulo, ele vai traçar esse pano de fundo, ele vai mostrar essa situação, essa tensão que havia. E aqui no verso 11 e no verso 12, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre os gentios. Como que é a situação de um gentio sem Cristo? Eu queria convidar você a ler comigo o verso 11 e o verso 12. Vamos juntos? Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo aqui está falando sobre os gentios. Como os gentios eles eram desprivilegiados em comparação aos judeus. Paulo ele fala aqui de 5 privilégios que os judeus, que o povo de Israel desfrutava. E os gentios não. Quais são esses privilégios? Eles estavam sem Cristo. A palavra grega aqui é Messias. Os gentios não tinham uma perspectiva do Messias. Eles não tinham a perspectiva de um Redentor, como Israel tinha no Antigo Testamento. Segundo privilégio, os gentios não tinham uma cidadania, não tinham uma pátria celestial. Eles não tinham essa noção de pertencimento ao povo de Deus, do único Deus verdadeiro. Terceiro privilégio, sem aliança. Quando Paulo fala da circuncisão, a circuncisão para o judeu era a marca do pacto, da aliança que Deus tinha com o seu povo. Quarto privilégio que os gentios não desfrutavam, eles não tinham uma esperança futura de ressurreição e vida eterna. Vocês sabem que os gentios adoravam a ídolos, deuses pagãos. Eles não tinham uma perspectiva futura de ressurreição, de uma renovação do cosmos. E o quinto privilégio que Paulo fala aqui, eles não tinham Deus. Eles não conheciam Deus verdadeiro. E Paulo ele mostra essa diferença. É como se ele falasse para os judeus, olha, Deus se revelou a Israel.
Ali no Antigo Testamento, Deus é o Deus que faz aliança, Deus escolhe um povo, Deus forma um povo, Israel. E vocês, judeus, vocês têm diversos privilégios que os gentios não têm. Mas todos esses privilégios, eles são dados aos gentios quando nós olhamos para Cristo Jesus. Porque o que Paulo vai defender é que aqueles que estão em Cristo Jesus desfrutam de todas as bênçãos espirituais. Então o povo de Deus não é aquele que tem o sangue de um judeu, mas é aquele que nasceu de novo e que está em Cristo Jesus. Então um judeu que crê no Senhor Jesus, assim como um gentio que crê no Senhor Jesus, faz parte da família de Deus. É como se Paulo falasse, olha, não reconstruam um muro que Jesus já derrubou. Minha pergunta para você é, meu irmão, minha irmã, vocês acham que no interior da igreja estamos erguendo muros? As pessoas estão erguendo muros? Essa palavra aqui, ela é muito atual. Convido você a olhar para o verso 13. Porque Paulo ele vai dar o contraste. Ele fala que os gentios não tinham privilégio que os judeus têm. Diz assim o texto: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Esse muro que havia entre judeus e gentios, ele jamais seria derrubado por mãos humanas. O único jeito desse muro ser derrubado é se o próprio Deus intervisse. E Deus, ele veio, Cristo Jesus, se entregou, se sacrificou. A obra de Cristo na cruz fez com que nós tivéssemos paz com Deus, mas a obra de Cristo na cruz nos proporcionou paz horizontal, comunhão uns com os outros, meus irmãos. Só é possível nós estarmos aqui juntos, só é possível vencermos as diferenças por causa do sangue de Cristo. É obra de Cristo. E meus irmãos, eu queria que você reparasse que a paz é algo que todo mundo deseja. Mas as pessoas não obtêm a paz, não é verdade? As nações querem paz, mas elas não conseguem paz. E sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a paz, para ser obtida, ela precisa ser comprada por um alto preço. Para que eu e você tivéssemos paz com Deus e paz com o próximo, foi necessário que Deus enviasse o seu único filho, cravasse o seu filho no madeiro, vertesse o seu filho ali na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos paz com Deus. A paz não é algo barato, meu irmão. Você tem dimensão disso? Você tem dimensão do preço que Cristo pagou para que nós tivéssemos o shalom de Deus e para que nós tivéssemos unidade no corpo de Cristo? Nós estamos no final do ano e certamente você vai se reunir com alguém, provavelmente com a sua família. Quem aqui vai se reunir com a família? Só para eu ver aqui. Boa. Quem não levantou a mão, saiba que dia 25 tem culto de Natal aqui. Mas meus irmãos, na família de vocês acontecem umas rixas ou só na minha? Várias. Vocês têm algum cunhado chato? Está lá fazendo churrasco e o cunhado fica lá dando pitaco? Essa carne está mais ou menos. Não, faz assim, vira assim. E você tem que aturar o cunhado chato? Eu espero que nenhum cunhado meu esteja assistindo esse culto agora. Mas meus irmãos, se você quer ter paz com alguém, saiba que a paz ela não se conquista com alto preço. A paz com Deus, ela já foi conquistada em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Mas se você quer ter paz com alguém, talvez você vai ter que vencer o seu orgulho e chegar para essa pessoa e pedir perdão. Me perdoa, eu fui orgulhoso, eu fui altivo. Aí você fala, pastor, mas eu não quero, eu vou me humilhar para a sogra, pastor. Não. Talvez para você ter paz com alguém, você vai ter que liberar o perdão, meu irmão, minha irmã.
Tirar esse rancor que está no teu coração há muito tempo, você está remoendo. Questões familiares que aconteceram há 10, 20, 30 anos atrás, está lá no seu coração. A paz tem um preço altíssimo, e se você quer uma inspiração, uma motivação para você pacificar, olhemos para o nosso Senhor Jesus, que se entregou, que pagou um alto preço e nós não merecíamos, porque Paulo vai falar que nós merecíamos a ira de Deus, a condenação eterna. Mas o Senhor pacificou. O príncipe da paz veio e agiu em nosso favor. Então você vai perdoar não porque o outro merece. Talvez não mereça mesmo, eu concordo com você. Mas você vai perdoar porque você tem um Deus que te perdoou antes, em Cristo Jesus. E aqui no verso de número 13, Paulo ele fala que os gentios eles foram aproximados pelo sangue de Cristo. E ser aproximado aqui está na voz passiva. Não foram os gentios que se aproximaram de Deus, foi Deus que se aproximou dos gentios. Mais uma vez mostrando que a salvação, ela é uma iniciativa do Senhor. É pela graça. É o Senhor quem nos salva, é o Senhor que vai até nós. Por isso Paulo diz, nós somos aproximados. Eu espero que você olhe para esse Natal e celebre Cristo Jesus. Celebre aquilo que o Cordeiro de Deus fez em seu lugar. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 9, verso 11. Porque o autor de Hebreus ele fala sobre o sacrifício de Jesus. Hebreus 9, 11. Diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Foi o sangue de Cristo que nos lavou, nos limpou, nos deu redenção. E aquele que está em Cristo tem salvação, tem perdão e tem a esperança de uma vida eterna. Seja judeu, seja gentil. E agora, queria que você olhasse para o verso 14 de Efésios 2. Porque Paulo vai nos ensinar que Cristo, ele une pessoas de diferentes origens. Cristo une judeus e gentios como um único povo. Vamos ler juntos do 14 até o 18? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Meus irmãos, Paulo está nos mostrando como que essa divisão ela foi extirpada. Foi pelo sangue de Jesus. E Paulo ele fala que sem Jesus há hostilidade e não há aceitação mútua. E eu queria diferenciar esses dois conceitos que eu acabei de falar para vocês. Porque quando eu falo que não há hostilidade e há aceitação mútua, parece que eu estou falando de uma mesma coisa. E eu quero explicar a diferença falando de time de futebol, que eu sei que muitos gostam aqui. O que é não ter hostilidade? Não ter hostilidade é termos uma partida de futebol entre Palmeiras e Corinthians. Os palmeirenses estão de um lado, os corintianos estão do outro. E não há nenhuma briga, nenhum xingamento, nenhuma confusão. Isso não existe, claro. Mas isso é ausência de hostilidade. Mas ainda não há aceitação mútua. O que é aceitação mútua? É se palmeirenses e corintianos sentassem juntos para assistir uma partida de futebol, um ao lado do outro. Isso é aceitação mútua.
O que Paulo está querendo dizer aqui é que quando nós estamos ligados a Cristo Jesus, a hostilidade ela para, mas também passa a haver aceitação mútua. Aqueles que eram diferentes, aqueles que se odiavam, aqueles que não se gostavam, se ofendiam, eles passam a caminhar juntos, porque o que os une é o sangue do Cordeiro. Não reconstrua o muro que Jesus derrubou, é o que Paulo vai nos ensinar aqui. E aí, Paulo ele fala sobre as leis cerimoniais. Se você olhar aqui no verso de número 16, verso de número 15, Paulo ele fala da lei dos mandamentos. Aqui os teólogos têm o entendimento de que Paulo está se referindo às leis cerimoniais. Os judeus eles seguiam as leis cerimoniais. Quais são essas leis cerimoniais? Está lá no Antigo Testamento. Eram a circuncisão, os sacrifícios materiais, as leis dietéticas, o que podia comer, o que não podia comer, as regras sobre pureza e impureza, rituais que governavam as relações sociais. E Paulo está dizendo que em Cristo, essas leis cerimoniais elas foram abolidas. E o judeu não pode se achar superior ao gentio, nem vice-versa, porque os dois estão no mesmo patamar, estão em Cristo Jesus. E Paulo ele fala aqui do projeto de Deus para a igreja, meu irmão, minha irmã. Paulo ele fala que Deus está formando uma nova humanidade, que nós chamamos de igreja. Se você olhar para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, tem um versículo muito conhecido. Paulo ele fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O projeto de Deus para a sua igreja é restauração completa. Deus está santificando a sua igreja. Deus está trabalhando em nós. Se você olhar para Efésios capítulo 1, Paulo ele fala que Deus nos escolheu para quê, meus irmãos? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus tem um projeto para nós. Deus está moldando o nosso caráter. Deus está transformando o nosso coração. Não perca isso de vista, meu irmão. Deus está formando novas criaturas. E por isso que Paulo afirma, meus irmãos, não reconstruam muros que Jesus já derrubou. Paulo ele fala que Deus decide habitar na sua igreja. Antes Deus habitava no tabernáculo. Depois Deus passou a habitar no templo. E agora Deus decidiu habitar em nós. Porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Essa morada que tem Cristo como pedra angular. Paulo ele usa a igreja, ele compara a igreja a um edifício. Cristo é a pedra angular. E nesse edifício nós temos o fundamento dos profetas, dos apóstolos. E nós estamos alicerçados nesse edifício. E o Espírito Santo habita nesse edifício, que é a igreja. Meus irmãos, eu espero que você entenda que Deus, Ele une pessoas diferentes, de diferentes origens. Vamos pensar no apóstolo Pedro. Pedro, ele era um judeu. Pedro, ele cumpria as leis cerimoniais. Ele cumpria tudo aquilo que um judeu da sua época deveria cumprir. E de repente ele tem uma visão. A visão de um lenço, está lá em Atos capítulo 11. Um lençol caindo assim, com vários animais impuros para o judeu. E ele ouve uma voz: mata e come. Trazendo aqui para nós, é como se ele ouvisse uma voz falando: Pedro, mata, faz um torresminho aí, faz uma feijoada. E Pedro: meu Deus, eu sou judeu, como que eu vou comer essas coisas? E o que Deus fala para ele? Não torne impuro o que Deus purificou ou santificou. E em seguida Deus leva Pedro para a casa de Cornélio, que era um gentio, um centurião romano. E ali Pedro tem a oportunidade de pregar o evangelho para Cornélio e toda a sua família. Ele fala da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da vida eterna. E diz a palavra de Deus em Atos capítulo 11, que o Espírito Santo foi derramado ali.
E todos que estavam naquela casa foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eram gentios. Pedro estava aprendendo essa lição de que ele não deveria construir muros que Jesus já tinha derrubado. Aí Pedro volta para Jerusalém e ele precisa explicar para os cristãos judeus ali de Jerusalém. Porque começaram a perguntar para ele: como assim, Pedro, você participou, comeu com gentios, com esse tal de Cornélio? Como é que você fez isso? E aí Pedro explica a visão, ele conta o que aconteceu com ele, e aqueles irmãos em Jerusalém passam a entender que o povo de Deus é formado de pessoas de diferentes origens. Não importa a tribo, a raça, a língua ou a nação, aquele que crê em Cristo Jesus faz parte da família de Deus, da família da aliança. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria terminar com o verso 19 até o verso 22. Paulo já falou do problema, já falou da divisão que havia ali, mas agora ele fala da nossa condição em Cristo Jesus. Você pode ler comigo do 19 ao 22? Ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus, no Espírito. Então Paulo fala: gentios, vocês não são mais estrangeiros. Se vocês estão em Cristo, vocês fazem parte da família de Deus. E aqui nós temos mais uma metáfora, uma ilustração sobre o povo de Deus. Paulo chama aqui o povo de Deus de família. É por isso que a gente se refere um ao outro como irmãos. Não é verdade? Porque fazemos parte da mesma família, a família de Deus. Como eu já falei também, Paulo chama a igreja do Senhor Jesus de um templo habitado pelo Espírito Santo, cujo fundamento é Cristo, os profetas em seguida, os apóstolos nesse fundamento, e o Espírito Santo habitando neste templo. E meus irmãos, nós temos aqui Paulo falando sobre a igreja. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite é: que muros ainda precisam cair na sua vida? Eu creio que uma oração que eu tenho que fazer nessa noite, e convido você a fazer também nessa noite, é que o Senhor trabalhe em nós. Que o Senhor trabalhe em nós. Nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e está havendo um crescimento. Todos estão notando isso. Mas às vezes a gente corre o risco de querer uma igreja com a nossa cara. Aí você começa a perceber que na igreja está vindo pessoas, você não sabe de onde. Pessoas diferentes. Existe aceitação aqui, mútua, acolhimento. Meu irmão, minha irmã, você que conhece da palavra de Deus, não use a teologia como instrumento de orgulho. Se você encontrar um irmãozinho que não está sabendo bem de Bíblia como você sabe, que você tenha a humildade de instruí-lo nos grupos de pastoreio. Algo que tem acontecido nos nossos dias, pessoas que conhecem uma boa teologia, mas usam a teologia como instrumento de orgulho, para se sentirem como pessoas superiores. Isso não pode acontecer, meus irmãos, porque o conhecimento de Deus nos humilha. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós não estaríamos aqui se não fosse a graça do Senhor Jesus. Ninguém aqui pode se levantar e dizer que tem méritos diante de Deus. Então que a gente possa olhar um para o outro com amor, com aceitação. Esse é o corpo de Deus, é o corpo de Cristo. E que a nossa oração seja: Senhor, tira de mim tudo aquilo que me faz ter divisões, dissensões, porque isso não é obra do Espírito, é obra da carne. A vontade de Deus é que nós cresçamos, mas cresçamos unidos, cresçamos em amor,
Cresçamos olhando para Cristo Jesus. Vocês compreendem? E quando você estiver lá fora com a sua família, talvez os seus familiares não sejam convertidos, que você seja um testemunho da graça de Deus. Quem sabe você mande um WhatsApp, procure um familiar seu com quem você tem algum atrito e fala: olha, eu vim aqui unicamente para pedir perdão. E que Cristo brilhe em você, através de você. O mundo vê Cristo através da igreja. Deus está nos santificando, Deus está trabalhando em nós, até o grande dia em que estaremos nas bodas do Cordeiro plenamente restaurados. E eu anseio por esse dia. Queria orar com você nesse momento. Vamos orar? Primeiro, agradecer a Deus porque Ele nos fez parte do seu povo, mas pedir para que o Senhor nos ajude a trabalhar de maneira prática, promovendo unidade na igreja e fora da igreja. Convido você a fechar os teus olhos, curvar a sua fronte. Vamos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela obra da cruz. Nós estamos celebrando o Natal, ó Pai, porque o Senhor nos deu um presente que a gente jamais poderia comprar. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Senhor, trabalha em nós. Quantas vezes nós somos orgulhosos, altivos, Senhor. Quantas vezes nós erguemos muros desnecessários. Muros que já foram derrubados por Cristo Jesus. Oh Deus, ajuda cada irmão, cada irmã aqui, ó Pai. Que haja em nós amor. Que haja em nós, Senhor, perdão. Que a gente sempre olhe para a cruz. Que a gente possa sempre se lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai. O Senhor Jesus pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui. E com a esperança de novos céus, nova terra, Pai. Senhor, não permita que essa mensagem fique aqui na teoria, mas nos impulsione, por meio do Teu Santo Espírito, a agirmos de maneira apropriada, a sermos parecidos com Cristo Jesus. Que este Natal seja um Natal de perdão, de comunhão, de restauração, que só o Senhor pode operar, Pai. Se alguém que veio aqui essa noite, Senhor, destruído por dentro, emocionalmente, por situações familiares, ó Pai, ó Deus, entre com providência, com restauração, e que mesmo em dias tão nebulosos, que a gente possa se lembrar de que o Senhor está no trono, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que para nós que estamos em Cristo Jesus, o nosso fim é de alegria, alegria na Tua presença, Senhor. Ó Pai, nos lembre mais uma vez dessa verdade preciosa. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.